Tudo o que o homem produz tem uma vida útil, mas o seu aparente fim pode significar outro início. Da destruição à renovação, à transformação, esse ciclo acontece em lugares surpreendentes chamados cemitérios de máquinas. Cemitério de máquinas, plataformas de petróleo. Elas são verdadeiras cidades no mar. Plataformas de petróleo e gás estão entre os maiores objetos feitos pelo homem, mas apenas uma pequena parte deles aparece acima da linha d'água. Construídas para suportar tempestades e terremotos, elas duram cerca de 50 anos. A maioria vai durar mais do que os depósitos de petróleo e gás que exploraram, à espera de novas tecnologias para voltar à vida. Algumas serão arrancadas de seus alicerces e levadas a cemitérios costeiros, onde ficarão até serem reformadas e vendidas, reutilizadas em novas plataformas ou sucateadas. Hoje, muitas já têm uma nova função. Algumas são recifes artificiais e no Golfo do México vão produzir energia a partir de uma fonte abundante e renovável. Milhares de plataformas de perfuração e processamento de petróleo e gás no Golfo do México são essenciais para os Estados Unidos. Mas depois da exploração, a plataforma chega ao fim de sua vida útil, os poços são fechados e a plataforma removida. E é por isso que a costa do Golfo tem cemitérios cheios de estruturas, como este aqui, na Allison Marine, em Amelia, Louisiana. Os convéses, a área de habitação, helipontos e as estruturas de sustentação, ou jaquetas, estão aguardando o seu destino. As estruturas contêm milhões de dólares em aço. É o alto preço do metal que determina o seu valor. Muitas serão vendidas para outros cemitérios. Algumas serão vendidas para outras operadoras e voltarão ao trabalho no mar. E outras peças serão convertidas para usos alternativos, um testemunho ao seu projeto altamente adaptável. Quando essas máquinas são rebocadas para a terra, voltam ao seu local de construção. A própria indústria das plataformas marítimas foi inventada aqui, na costa do Golfo, em Nova Orleans. Há muita engenhosidade local investida em nossas instalações e não existe nenhuma receita para como fazemos as coisas. Mas a engenhosidade do nosso povo é incrível. Nós apresentamos os desafios para o nosso pessoal e, em troca, eles veem o que temos à disposição e nos entregam um produto final que nos deixa orgulhosos do nosso trabalho. Nos idos de 1900, os Estados Unidos ainda não haviam se convertido totalmente aos automóveis. Mas aventureiros já pensavam na extração do petróleo no mar. Nos anos 40, exploradores do Texas a Oklahoma foram até a Louisiana e instalaram seus equipamentos em mangues e nas águas do Golfo do México. Mas trabalhar no mar era outra história. A perfuração marítima é bem diferente da terrestre porque tudo é mais complicado, desde o transporte até a logística. Em terra, podemos nos espalhar por vários hectares, mas no mar ficamos confinados a uma única estrutura. Portanto, essa estrutura tem de suportar tudo, todo o nosso equipamento, tudo o que precisamos para perfurar o poço precisa estar disponível, pelo menos ser acessível através de barcos. As primeiras plataformas eram terrestres que tínhamos no Oklahoma ou no Texas. Nós as colocávamos em barcaças pequenas, levávamos até o mar, colocávamos água no casco inferior como lastro, submergíamos a plataforma e a nivelávamos. Era assim que perfurávamos os poços. Com as barcaças, os exploradores só podiam trabalhar nas águas rasas. Após a Segunda Guerra Mundial, os exploradores passaram a comprar equipamentos militares usados. Uma das embarcações obtidas em cemitérios de máquinas militares era o navio de desembarque da Marinha.
Era um barco de apoio ideal para a primeira plataforma do gênero no Golfo, ao largo de Morgan City, na Louisiana. Era uma plataforma que sustentava o sistema de içamento e o equipamento de apoio ficava no navio de desembarque. Eles juntaram os dois e criaram áreas de habitação, áreas para o equipamento e o equipamento de perfuração ficava sobre a plataforma. Embora muito tenha mudado nos últimos 50 anos, milhares de plataformas têm sido construídas usando o mesmo projeto básico, um convés e uma estrutura de apoio, a jaqueta. O que chamamos de jaqueta é, na verdade, uma estrutura que fica apoiada no fundo do Golfo do México. Depois que a jaqueta é posicionada, estacas são colocadas nos membros das jaquetas e se projetam cerca de 1,20 m a 1,5 m para fora da jaqueta. Depois, a parte do convés é posicionada e presa às seções das estacas. Pode ser um convés de produção ou um convés de perfuração. Normalmente, o convés de produção tem muito equipamento de produção. Uma vez que o petróleo ou o gás passa por ele, ele pode conduzi-lo e levá-lo até bases em terra, ou até onde quer que a empresa queira levá-lo. As plataformas marítimas fixas da Gulf Island Fabrications, em Houma, na Louisiana, trabalham a até 270 metros. Se chegasse perto da plataforma, você só veria cerca de 10% do que fabricamos aqui. A parte que se vê são os enormes convéses e, em relação às jaquetas, grande parte delas, de certo modo, fica embaixo d'água, toda submersa. Dá para ver o tamanho da plataforma atrás de mim. É menos de 10% que fica acima d'água. A jaqueta é feita de canos enormes chamados membros tubulares. Normalmente pegamos uma peça chata de aço. Ela passa pela fresadora, é soldada, e depois juntamos essas seções e o resultado é um tubo ou uma jaqueta de 90 a 120 metros. Na Gulf Island, o trabalho é praticamente automatizado. E quando as treliças e os membros são soldados, a jaqueta toma forma. O governo norte-americano exige que cada componente tenha um número de rastreamento. Se houver alguma falha no mar, eles precisam checar se foi um problema de materiais, se foi um problema de solda, o que for. Deus nos livre de uma catástrofe, mas eles podem rastrear cada solda e cada tubulação que usamos. Esta é uma máquina enorme e o que você pode ver é que ela passou pelos nossos laminadores, as nossas mesas de corte, os locais de corte de treliças, as áreas de soldagem, até a estrutura terminada que está atrás de mim. Embora tenha sido projetada para suportar fadiga no mar, durante o transporte, a jaqueta fica vulnerável. As estruturas são transportadas por caminhões gigantescos, controlados remotamente, e com tantos eixos, mais parecem centopeias. A capacidade deste transporte é de 200 toneladas por viagem. No momento, temos 6 transportes que totalizam 1.200 toneladas de capacidade de carga. Para evitar a fadiga da jaqueta, o descarregamento deve ser lento. E quando nada dá errado, isso leva até 15 horas. A jaqueta é colocada sobre uma barcaça com plataformas autoelevatórias. A fadiga é tanta que este cabo de aço nunca mais será utilizado, mas cortado, derretido e reciclado. Finalmente, a jaqueta é levada ao seu novo lar. Depois da jaqueta alcançar o fim de sua vida útil, pode voltar a este pátio em Houma, na Louisiana. E o seu destino final depende de seu estado. Fazemos muita reciclagem aqui. Eles podem trazer uma jaqueta que estava em 60 metros de água. Podem cortar uma parte dela para colocá-la em 40 metros de água ou até em outra profundidade. E eles também podem alongá-la para águas mais profundas. Mas muitas plataformas só sairão daqui em pedaços. Soldadores cortam as estruturas em seções que, depois de içadas até outra parte do pátio, são cortadas em pedaços menores e carregados em caminhões. Os pedaços podem ser levados até a Southern Scrap, em Nova Orleans, e levadas Mississippi acima.
ferros velhos os vendem a usinas, onde são derretidos e se transformam em novas peças. As usinas forjam o aço de novo e ele se torna parte integral do nosso próximo projeto. Mas 2 plataformas conseguiram escapar da desmontagem na Louisiana. Uma é uma pequena plataforma de produção. A outra é uma plataforma de perfuração histórica chamada Mr. Charlie, em honra de um de seus investidores, e foi uma das primeiras plataformas submersíveis do mundo. Ela perfurou o seu primeiro poço em 1954, o primeiro entre mais de 200 em sua carreira de 32 anos. Mr. Charlie foi a primeira plataforma móvel que já foi construída, então ela podia ser reutilizada várias vezes. Ela revolucionou a indústria, não era mais preciso construir plataformas descartáveis de $250 mil. Mr. Charlie foi criado por Alden J. Laborde, um ex-arquiteto naval. Era evidente para qualquer um que havia um jeito melhor de fazer isso. Então não foi nenhuma ideia de gênio. Mas eu entendia um pouco sobre a física da água, do oceano, das ondas e tudo mais. E acho que os perfuradores do Oklahoma não entendiam muito disso. Apesar do ceticismo geral, a plataforma fez uma grande descoberta para a Shell já em sua primeira perfuração. Construída por $2 milhões e gerida por Murphy Oil, Mr. Charlie acomodava 58 pessoas e todo o equipamento necessário para a perfuração. A barcaça foi afundada utilizando-se o peso da água para mantê-la estável. Ela foi a primeira a ser usada em águas mais profundas e era excelente. Tinha um casco inferior e um casco superior, membros estabilizadores extensíveis e também os chamados rasgos de chaveta para permitir uma perfuração não mais em cantilever, projetada para fora da embarcação, mas de dentro dela. Mas em 1986, Mr. Charlie já estava antiquada. Os perfuradores já usavam uma tecnologia mais avançada e em maiores profundidades. No início dos anos 90, a Odeco, empresa de Laborde, decidiu aposentar a plataforma e vendê-la como sucata. Não havia motivo para destruir aquele pedaço de história. Virgil Allen iniciou uma campanha para comprar Mr. Charlie e preservá-la. Hoje, empresas trazem seus futuros candidatos para trabalhar, comer e dormir a bordo por 14 dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Alguns podem decidir que não é a vida que esperavam. Mas para outros, Mr. Charlie abre perspectivas de um novo mundo. Mas mesmo que tivesse sido desmontada, o aço de Mr. Charlie certamente estaria presente em novos equipamentos e plataformas. Todas as plataformas marítimas estão cercadas de perigos em potencial. Tempestades, ondas, fadiga de carga útil, colisões acidentais com navios e corrosão que podem significar uma viagem prematura ao cemitério. Seguindo as normas estabelecidas pelo governo norte-americano, o projeto de cada plataforma deve levar em conta a fadiga e os riscos específicos de sua localização geográfica. Gale é uma dentre as mais de 33 plataformas ao largo da costa da Califórnia que foi projetada para resistir a terremotos. A plataforma Gale destina-se à perfuração e produção. Estamos a uns 16 quilômetros da costa da Califórnia. Já sobrevivemos a terremotos sem grandes problemas. Ela é rígida, é como estar na ponta de um chicote, porque é uma estrutura de 225 metros de altura e ela oscila violentamente na superfície. A plataforma pertence a uma empresa privada, a Venoco, e tem 240 metros de altura. A sua jaqueta é ancorada por estacas de aço de várias centenas de metros de comprimento. Um radar reduz as suas chances de ser abalroada, e a sua assinatura no radar a faz parecer muito maior do que realmente é. Erigida em 1987, a plataforma já sobreviveu a muitos desastres naturais.
Mas apesar de sua robustez, ela pode sucumbir à ameaça que pôs fim às carreiras de muitas estruturas marítimas. Uma margem de lucro insatisfatória. Em 1999, quando os lucros se tornaram insuficientes, a Chevron, construtora de Gale, vendeu para a Veneco. A Veneco é uma empresa petrolífera independente e somos especialistas